podem tratar da história de vida unida à prática da religião. No final de cada conversa, o introdutor reza junto com o interessado e ou faz uma oração de bênção. Vocês veem que a função do introdutor a gente poderia comparar com o orientador espiritual. É uma orientação espiritual. Quer dizer, evidentemente que tem que ser escolhido, então, os introdutores têm que ser escolhidos daquela gente que tem garra cristã. Não é simplesmente... precisa ser preparado também, inclusive para isso, E precisa ser uma pessoa que tenha facilidade de contato. Enfim, tem muitas virtudes e condições para poder funcionar mesmo. Bom, então essas funções do introdutor. Nossa sugestão é dar aos introdutores as funções que o ritual atribui aos padrinhos, ensinar familiarmente como praticar o Evangelho em sua vida particular e social, auxiliá-lo nas dúvidas e inquietações, dar-lhe testemunho cristão e, depois da celebração dos sacramentos, velar pelo progresso de sua vida batismal. É um compromisso para a vida, é um verdadeiro acompanhamento espiritual, desse catecúmeno, desse neófito, então, desse recém-batizado. É uma função importantíssima, como podem ver. A gente vai levar a sério o que o Rica supõe e pede, e não mais um rito. Duração. Começa no tempo de evangelização, continua durante o catecumenato e é substituído, o introdutor, pelo padrinho ou madrinha, se for o caso, apenas no final do catecumenato. Porque o padrinho ou madrinha é aquilo que a gente sabe. O introdutor ou introdutora pode ser convidado a ser padrinho ou madrinha. De repente, até se estabelece um outro tipo de relação, é isso. Porque muitas vezes a gente pode experimentar isso em jovens, quando se trata da crisma, como vão atrás de uma pessoa que, se a gente instrui que o padrinho deve ser alguém, ou madrinha deve ser alguém que ajude na vida cristã, que seja exemplar na vida cristã, então aí funciona, que a pessoa é capaz o jovem é capaz de identificar, isso aí. Critérios para escolha. Que não sejam os mais ativos na comunidade, porque senão aí sobrecarrega, Pois esse não tem tempo para fazer acompanhamento pessoal. Às vezes tem, porque tem aquele princípio, se você quer pedir um favor para alguém, peça para alguém que esteja muito ocupado, porque vai ter tempo. Agora, se alguém está desocupado, não tem tempo. É a verdade triste, mas é assim. Pessoas de fé, já iniciadas, constantes na vida litúrgica da comunidade e na comunhão eucarística, orantes, atentas à palavra de Deus, amigas dos irmãos de igreja, solidárias com os mais pobres, respeitosas para com todas as religiões, inclusive o catolicismo popular, simples no relacionamento pessoal. Vocês veem que é quase um processo de beatificação, Mas a gente pode pelo menos se aproximar desse ideal, Sempre é assim, Temas para a formação dos introdutores. Agora se trata de formar os introdutores, A meta da iniciação cristã e sua necessidade pastoral. O que a gente quer com a iniciação cristã? Como se realiza um catecumenato? Claro, como é uma coisa que não costuma ter, a gente precisa ensinar isso. O que é acompanhamento espiritual? Porque na realidade é um acompanhamento espiritual. Agora, ninguém precisa ser padre para fazer um acompanhamento espiritual. Tem padre que nem sabe fazer isso. Eu, por exemplo. Então, é preciso alguém que tenha esse dom. É um dom. Memória da própria caminhada de fé. Quem o ajudou e como o ajudou. Eu sei, quer dizer, nessa preparação, nessa formação dos introdutores, haver essa troca de experiência, Como é que foi? O que me ajudou
a ser cristão dessa maneira? Que pessoas me ajudaram? Como é que elas agiram? Como é que elas eram? Atitude da introdutora ou introdutor. Bom, dicas para se estabelecer uma relação de confiança e amizade, respeito à diversidade religiosa e de situação matrimonial. Você tem uma pessoa aberta, em fim de contas, né? Conteúdo das primeiras conversas durante o tempo de evangelização. Então, o que pode ser, como é que pode ser essas primeiras conversas? Isso tudo é para aquela formação dos introdutores, né? Quanto e como se vai dar o anúncio ou memória de Jesus Cristo? Esse anúncio ou memória porque a pessoa já tem alguma ideia, então vamos recuperar isso que tem, né? Isso que sabe, né? Outros assuntos de que se sentirem necessidade, né? É como diz esse documento a tradição apostólica, que eu acho muito interessante. No final de tudo diz assim, bom, e depois todos vocês têm o Espírito Santo, aí vocês vejam por onde que vão. O que vão fazer? Depois de dar muitas indicações, né? Tem essa aí. Qual o valor desse ministério do introdutor? Vale o que vale. Segundo, que sugestões temos para conversas de acompanhamento, para as conversas de acompanhamento espiritual? Cada um tem a sua experiência, vocês têm uma caminhada, né? Então, há coisas que ajudaram vocês que podem ajudar. Então, nessa formação dos introdutores. C, quais as dificuldades para termos esse ministério em nossa realidade, né? E como superar essas dificuldades? Que é difícil, né? Então a questão é ver, vamos enfrentar e vamos ver o que é preciso fazer, né? E como é que preciso fazer, que pessoas são indicadas para fazer esse serviço de formar os introdutores, né? Bom, essas são as questões, né? Então agora essa proposta de tempo de evangelização ou pré-catecumenato. Então agora os introdutores, passou. Então um novo tema é o que fazer nesse tempo de evangelização ou pré-catecumenato, né? Que é, quer dizer, isso vai um pouquinho além do RICA, né? Quer dizer, o RICA dá determinadas indicações, agora se trata de, vamos ver como é que a gente pode concretizar um pouco mais essas indicações do RICA. O catequista acolhe o interessado, indica a ele o introdutor, né? Então é uma coisa mais informal, né? O catequista basicamente durante esse tempo apenas acompanha o trabalho do introdutor, quer dizer, são funções diferentes, o catequista e o introdutor, né? É que o introdutor tem mais esse contato pessoal, essa direção espiritual, acho que seria o termo adequado. E a gente precisa disso. E, como digo, não precisa ter uma formação acadêmica, não precisa, basta ter sensibilidade, bom senso. Não adianta nada uma formação acadêmica se a gente não tem essa sensibilidade, esse bom senso, essa vivência, né? Depois de algum tempo de acompanhamento pessoal, catequista e introdutor fazem o anúncio de Jesus Cristo, ou seja, é para ir mais adiante, né? Aquela questão do querigma, né? Expor o que significa isso, ajudar na leitura dos evangelhos. É depois de um tempo, esse primeiro contato é um contato mais pessoal, vivencial, de amizade, criar amizade, né? Ir lá, convidar, o introdutor tem que saber convidar para ir, vai lá em casa, vamos tomar um café, né? Faz um pão de queijo, tá, né? Essas coisas assim que são coisas que estabelecem a relação, né? Informal, né? Conhecer a tua família, conhecer, né? Pode ser que a família não queira saber nada, que isso aí é a ovelha negra que vai se converter, vai ser batizado, né? Fim de contas, isso. Os interessados vão sendo apresentados a pessoas da comunidade. Não há fé cristã sem comunidade de fé. Então é preciso que esse contato com a comunidade.
né, com as lideranças da comunidade, em reuniões mais informais, como em reuniões formais também. Isso depende tudo. Aí a criatividade tem espaço, evidentemente, né? Quando parecer conveniente, os interessados são apresentados à comunidade em reunião. Agora, o todo da comunidade, não só pessoas individuais, né? Veem que vai havendo uma progressividade, né? Para que possa essa introdução seja marcada, né? Por um afeto. Quer dizer, vocês sabem, né, dos estudos que, principalmente no começo, quando começou a ter grande êxito essas igrejas crentes, o que estudiosos diziam? Ali a pessoa encontra um grupo de amizade, um grupo onde ela é identificada, ela é a fulana, ela é o fulano, né? Ele é o fulano, né? Então ele não é um grupo amorfo, né? Como as nossas comunidades nas grandes reuniões de missa de domingo, por exemplo, né? Pode ser simplesmente ali, né? Se perder, né? É tratar de ter esse contato pessoal. Nas celebrações da comunidade são incluídas nas preces intenções pelos interessados. Os interessados que são esses simpatizantes, né? Seria mais correto talvez ter posto aqui pelos simpatizantes, né? Por esses que estão nessa caminhada, começando essa caminhada. De forma que a comunidade tome consciência disso. O ministro ordenado, o catequista e introdutores verificam se os objetivos do tempo de evangelização ou pré-catecumenato estão sendo atingidos. Então não é simplesmente, tem 3 meses para isso. Não. Pode ser que seja muito mais tempo. Pode ser que seja menos. Não? Sabe Deus. Não? A pessoa vai sendo trabalhada interiormente. Então aí se a gente percorre esse caminho, vai sair um cristão, digno dos altares, né? Já que os introdutores já podem ser beatificados, esses vão ser canonizados, né? Bom, quando os objetivos tiverem sido atingidos, marcar a preparação e preparar a celebração da entrada no catecumenato. Quer dizer que nós estamos ainda no pré-catecumenato, né? É de fato um tempo é um processo, né? A gente não resolve, a gente está acostumado com pílulas, né? A gente não resolve com pílulas, né? Tem que deixar amadurecer, é um processo pessoal, né? Isso aí, claro, pode surgir questões, mas como, não sei o que, né? Aquele caso do rapaz que queria casar lá, né? Evidentemente que não percorreu tudo isso, porque a madrinha de casamento falou, você tem que responder, o padre aí te fez um favor, agora faz o favor para o padre, de ser batizado, o favor para o padre, né? Coitado do padre. Objetivos do tempo de evangelização ou pré-catecumenato, né? Isso a gente já viu anteriormente: adesão a Jesus Cristo, conversão de vida, senso eclesial. Isso é importante, o senso eclesial, o sentido da comunidade. Porque nós fomos muito educados e vocês superaram isso, mas quanto cristão que existe, o cristão, quer dizer, a comunidade é simplesmente a gente se reúne lá no domingo e na hora do abraço da paz, cumprimenta aqui e ali, tá pronto, né? Quer dizer, esse senso de comunidade, senso eclesial, não existe assim tanto. Primeira etapa da iniciação cristã: celebração de entrada no catecumenato. Isso aí a celebração está lá no Rica, nesses números aí. Objetivos do tempo de catecumenato. Um pouco repete aquilo que a gente já viu nas disposições batismais, né? Fé, adesão e vinculação afetiva e efetiva a Cristo. Afetiva. Cristo não é uma ideia, é uma pessoa. A gente não se converte a uma ideia.
mas a uma pessoa. Essa dimensão a gente precisa valorizar muito. Conversão, mudança de vida e perdão dos pecados. E o perdão que a gente aprende perdoando, né? Se a gente não é capaz de perdoar, como é que vai valorizar o perdão? Dom da graça. Introdução no mistério e experiência da salvação de Deus por Cristo no Espírito Santo, né? Então isso aí é que precisa se caminhar para acolher esse dom da graça de Deus, né? E saber explicitar esse dom da graça de Deus. Comunhão, acolhida e aceitação da convivência e pertença à comunidade. Novamente, sempre essa questão de que a fé cristã é essencialmente eclesial. Compromisso, participação nas tarefas de edificação da igreja. Então o sujeito já tem que ser introduzido a atuar na comunidade. Não é a comunidade acolhe, simplesmente. Não, o que ele pode já fazer como catecúmeno? Caridade, solidariedade com os oprimidos. São gestos concretos que, agora, é claro, isso supõe, que isso tudo é feito em comunidade, supõe uma comunidade viva, né, que tenha tudo isso, né?